Apareceu agora. Apareceu agora, iniciando a gravação. Bom, hoje o estudo é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no final do capítulo 5, quase no final, né? No item 28, certo, Elisa? Isso. Sim. Como todo capítulo de muita ciência, até diferente, apesar de estar dentro do contexto dos aflitos, da aflição, da nossa aflição, né? Hoje não vai deixar de ser. Tanto que o próximo capítulo 6 vai ser um aliviado, o Cristo Consolador. Né? A gente vai aprendendo as dificuldades que qualquer um de nós pode surgir para qualquer um de nós à nossa frente. Hoje nós vamos falar por uma palavrinha. Uma palavrinha. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, vamos lá. Uma palavrinha que a gente, infelizmente, ainda escuta muito, principalmente nos hospitais, né? Lógico, né? Que se chama eutanásia. Tá? Nos hospitais, sossega-leão, sei o que, morte misericordiosa, eles vão dando os nomes que eles bem entendem. E é um assunto muito melindroso. Nós já estudamos esse assunto, estudamos no Obreiros da Vida Eterna no desencarne do Cavalcante, que era um católico muito sincero. E também vamos estudar no mundo maior, quer dizer, nas obras do André Luiz aborda esse tema algumas vezes, né? A Joana de Anjos também aborda, mas eu não achei o meu livro. Aqui está um tal de sumir livro, aparecer depois. Agora apareceu o Estudo de Viva, sumiu após a tempestade. Tá assim, ó. Os espíritos estão se divertindo aqui dentro de casa. Né? Me esconde o livro, depois aparece. Tá? Mas você conseguiu, Elisa, ver aquele livro, Diálogo dos Vivos? Ou Sim. não? Baixei ele. Pois é, aí temos vários, assim, o livro Consolador, temos uma perguntinha que o Emmanuel responde a esse respeito. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ler primeiro o tema, né, o texto, né? Depois a gente vai explorar para outros lados, ok? Boa noite, Zé Antônio. Boa noite, Zé Antônio. Zé Antônio, pode repetir para mim, por favor, que eu me perdi aqui no livro, qual é onde nós paramos? Vamos lá, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 28. Será livro abreviado, você não conhece, pessoa com esperança de cura? Achou? Qual item? 28. 28, capítulo 28. Capítulo 5, item 28. Item 28, ok. Boa noite, Zé Antônio. Boa noite, Jorge Simões. Boa noite, Lourdinha, porque eu não tinha falado ainda. Boa noite, Nice. Aula, sabia? Acho que eu boa noite. Tudo bem. Tá tudo bem. Tudo bem. Boa noite, todo mundo. Boa noite a todos aí. Boa noite. Então, boa noite, Boa noite, seu Roberto, a Fran. Boa noite, Jorge. Boa noite, Zé Antônio. Boa noite. Nice. Boa noite, família. Boa noite, amiga. Boa noite, prima. Amiguinha, Cláudia. Boa noite. Jorge, Zé Antônio, Marli, Lourdes. Boa noite. Que a noite hoje seja de paz. Que assim seja. Boa noite, São Roberto. Boa noite, Marli. Já tinha falado boa noite, fala boa noite de novo. Marli. Boa noite. Melhorou, São Roberto? Seu Roberto, ela perguntou se o senhor melhorou. Acho que o seu Roberto saiu. Está melhorando, Marli. Tá. Está melhorando, Marli. Cadê? Estou ficando... Vou melhorando aos poucos. Isso Graças aí. a Deus. Muito obrigado. Devagar e sempre. Bom, vamos lá. Também, Vamos. Boa noite, tá? Também Boa noite, não minha dá colega. Boa noite. Vamos fechar o microfone só para casa das influências. Vamos lá.
Então, hoje nós vamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e estamos no item 28. E o item 28 também tem uma pergunta, assim como o 27. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Afrânio? É o que nós falamos, né? O Schumacher. Olha que exemplo nós temos hoje. O Schumacher está, né, respirando por aparelhos, vivendo por aparelhos já há alguns anos, né? E graças a Deus, a família dele, né, a esposa dele, a Corina, acho que eu não sei, mas parece que ela é bem espiritualizada, ela está cuidando dele conforme deve ser. Ela já vendeu até alguns bens, o pessoal fala, está falindo, não é isso. Por exemplo, ele tinha acho que 3 aviões, ele não pode pilotar mais nenhum. Ela foi e vendeu alguns castelos, quer dizer, né? Não tem necessidade mais disso. E está cuidando dele, está investindo na cura dele. É um ato muito bonito. Agora, infelizmente, falar do outro lado da moeda. A pergunta é, será lícito, né? É lícito, né? Agora, o outro lado da moeda. Se você está lá no Salgado Filho, no Miguel Couto, será que lá vão ter essa consideração? Entendeu bem? Para os próprios médicos, por diversas dificuldades que eles têm lá de aparelhos, falta material, falta aparelho, falta gente, falta isso tudo. Olha só que situação. Para eles, será que é lícito abreviar a vida e dar vaga a outro? E, infelizmente, a gente vê que é o que muito acontece. Então, o famoso sossega-leão, o cara, né, a pessoa desencarna para dar vaga a outro. Quer dizer, nós estamos no mundo... Oi. Quando meu pai esteve internado no hospital, o médico que veio falar sobre ele, coisa e tal, ele estava em semiconsciência, né? Mas era quase que irreversível, né? Ele estava com obstrução pulmonar grave. O médico ficou claro para a gente que ele era a favor da eutanásia. Claro, se fosse permitido, eu acho que ele faria, ainda fosse permitido assim, oficialmente, entendeu? Ele conversando com a gente, ele deixou claro que ele era a favor de acabar com o sofrimento de uma pessoa que não tem recuperação mais. Infelizmente, nessa classe mais materialista. Tem médico que é a favor mesmo, tem que acabar com o sofrimento, independente do capital. Entendeu? Ele acha que é o acabar com o sofrimento, exatamente. Ela tem razão também. Ele falou assim, quantos anos ele tem? Eu falei, meu pai vai fazer 87. Ele falou, viveu bem, né? Ele falou bem assim, tipo assim, tá bom, já tá na hora dele ir. Tá vaga para outra aí, ó. Sai dessa cama aí. Esse leito não te pertence mais. Infelizmente é isso mesmo, né? E o que os espíritos vão nos explicar sobre essa necessidade desses segundos extras. Eu tinha colocado 2 nomes na lista aí, da pedindo, um está em casa já e o outro, que eu falei na semana passada, que acho que já tinha virado o cabo da Boa Esperança. Olha só como é que é a questão. Vamos supor que alguém quisesse ter feito a eutanásia dele. Não aconteceu isso, tudo bem. Mas foi para São Paulo, saiu de Brasília para São Paulo, está bem, está lúcido. Fez a tal da traqueotomia. Já conversa isso aí, já conversa sobre... Está entendendo bem? Se alguém lá em Brasília falasse, isso aí já era, não tem jeito mais não, né? Vamos desligar. Daí isso que é o livro aqui, né? Os Espíritos vão nos falar através do Evangelho, porque esses segundinhos, minutos ou horas ou dias, nós necessitamos disso, para diversos motivos, há muitos motivos mesmo. Nós não sabemos disso, mas os Espíritos sabem. Até para nos afastar dos nossos inimigos espirituais, é válido esses minutinhos extras, essas horas extras aí. Muitas coisas, tá? Digamos que será um desencarne normal, onde a pessoa poderá ser bem atendida
pelos espíritos lá responsáveis por esse desencarne, enquanto a eutanásia será um homicídio abrupto. O espírito vai ficar totalmente perturbado, de repente não vai criar uma facilidade para os mentores ajudá-lo. É complicado o negócio, é muito complicado, é um assunto realmente muito sério mesmo. E a gente vê acontecendo isso. Agora, outro detalhe também que eu me lembrei, é a questão que lá na Itália, quando veio aquele pique mesmo da primeira onda, que eles escolhiam quem ia ter o entubar ou não. E, logicamente, o outro, né, desencarnava. Quer dizer, é uma outra situação que não deixa de ser uma eutanásia. Mas, como eu não sei como será que a espiritualidade vê este problema que houve na Itália, na Espanha, e acho que aqui no Brasil também já deve ter alguma... Estados Unidos, aqui no Brasil também tem. Pois é. É uma situação complicada para nós que sabemos do problema do desencarne. O desencarne é uma operação igual ao encarne, tá? Melindrosa, ter muito cuidado, tá? E antes de ler, Elisa, no livro O Consolador, na pergunta 106, o Emmanuel fala algumas coisas, alguma coisinha para a gente. Peraí. Pergunta 106 do livro O Consolador, do Chico Xavier, Emmanuel, a dupla caipira mais famosa do Brasil. 106. Passei, agora perdi a pergunta. 106. 106, 105, 106. Pronto, voltei. A pergunta 106 do livro O Consolador. A eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? Vou ler de novo. A eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? O homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de medida benfazeja. A agonia prolongada... A pergunta nesse caso aí, o homem não tem o direito. O homem deu a vida? Quem deu a vida? Só quem deu a vida que tem o direito de tirá-la. É Deus. Deus deu a vida para ele. Para nós, né? Para nós. Então, o que acontece? Nós não temos esse direito porque nós não sabemos o que passa, o pensamento de Deus. Quem somos nós? Para imaginar. Então, já começa por aí. Nós não temos direito, mas aí vai ter ser uma coisa mais extensa. E, logicamente, quando nós formos evoluídos, nós não vamos mais matar nem maltratar animais, né, plantas, árvores, vai acabar as madeireiras tudo, tá? Eu vou ficar desempregado. Tá? A Elisa está gostando lá, né, Elisa? Então, veja bem, eu vou ter que procurar outra coisa para fazer. Então, isso tudo, tá, vai sofrer modificações mais para frente. Por enquanto, nosso estado de inferioridade nos faz praticar atos canibais ainda, canibais. O Emmanuel, quando se dirige a quem come carne, ele não fala você come carne, você fala você come vísceras de cadáveres. É como o Emmanuel fala. Imagine, né? Então, só quem tem o direito de dar ou tirar é um só. Deus. Quando os espíritos superiores falam, não, isso aí nós temos que, porque já está na ficha daquele espírito desencarnar ou reencarnar, e os espíritos superiores vão seguindo ordens superiores. Quando nós vemos isso no livro Missionário da Luz, a gente pensa que tem um planejamento reencarnatório. Nós estamos vendo isso no capítulo 13 do Missionário da Luz. Nós estamos vendo todos os cuidados que está tendo com o corpo, com isso, com aquilo, com o intelecto. Mas aí, de repente, o André Luiz sempre tem umas perguntinhas, umas tiradas boas. Pergunta o Emmanuel, eu não me lembro o quê. Mas eu sei que eles têm a pergunta lá. Se procurar, vai achar. Né? Aí o Emmanuel fala, olha, sobre isso eu não posso te falar nada. Porque a ficha do reencarnante, que eles estavam fazendo um estudo em ou seja, no mundo, está em planos mais altos. Eu não tenho acesso.
Tá? Então, tanto para o desencarnante como para o encarnante, os planos são do alto. Olha só que coisa legal a gente saber, né? Que é sinal que nós somos olhados mesmo do alto. Não é só por aqueles amigos espirituais que estão ao nosso lado, não. Anjo da guarda. O meu anjo da guarda. O meu anjo da guarda deve ser o mesmo de vocês. Porque o anjo da guarda é um espírito super elevado, que geralmente não é anjo de guarda de 1, de 2, de 3. São de milhões ou bilhões. Livro Entre a Terra e o Céu. Mais ou menos capítulo 30, mais ou menos está isso aí, está 30 e 31. Sobre essa questão de anjo da guarda. Ou seja, quem é o nosso anjo da guarda, ele tem seus tenentes, sargentos, cabos, soldados, até chegar a nós. Ou seja, ele comanda uma super equipe e está de olho em todos nós. Então, essa resposta do Emmanuel aí é bem clara em relação a isso. Quem somos nós para tomar uma decisão relativa à vida de alguém? Ou ao mesmo a nossa, questão do suicídio. Por isso que o suicida sofre. Ele descumpre uma lei natural, que é tirar a sua vida, que é o maior bem que ele tem. Vamos lá? Alguém quer comentar algo? Eu quero, senhora Frane. Isso para Então mim vamos continuar a resposta. isso para mim é uma surpresa. Eu achava que o anjo da guarda, meu anjo da guarda, eu achava que ele fosse só meu. Ele só tomava conta de mim. Ele podia ter outras tarefas, mas eu era tutelada dele. Não, então ele tem um monte de tutelado. Mas não, a gente quer ciumento, não, é só meu, é meu. Possessivo, né? Eu pensava que cada um tivesse o seu, então não é bem assim, né? Não. Nós estamos todos ligados ao poder superior. Tá? A gente não sabe disso, porque nós não entendemos isso. A gente ainda fala, o meu mentor, a gente enche a boca para falar, né? Meu mentor, meu anjo da guarda. É só meu. Bom, Afrânio. é chato falar isso, porque é inferioridade nossa. Aí deu egoísmo. Oi, tá me ouvindo? Tô. Então, estou falando que nós temos esse vício. É nossa mania ainda. Tá? Infelizmente, achar que tudo é nosso. Mas É não igual nosso. meu marido, meu filho, minha filha, é a mesma coisa. É a mesma Vamos lá. coisa. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Então, vamos voltar lá, esse escoamento das imperfeições do espírito, né, no meio da resposta. Por quê? Quem já viu o livro, ou leu o filme, leu o livro, ou viu o filme de experiência de quase morte, EQM, tá? São pessoas que relatam que tiveram do lado de lá, e sempre a história mesmo, viram a luz, lá no final do túnel tinha amigos que já desencarnaram, parentes, outras pessoas que eles não conheciam, conversam, andam, depois voltam, né? E eles falam que sentiam as impressões de quem, de que falavam perto deles, escutavam, às vezes. Teve não me lembro qual é o livro ou foi o filme, gente, que teve um lance que o espírito estava nesse lance do desencarne, e a caneta do médico caiu debaixo de um móvel, tá? E quando ele volta a si, sobre essa questão que ele disse que ouvia algumas coisas, sentia algumas coisas, e o pessoal ficou assim, né, meio não acreditando nele. E ele comenta, inclusive, a sua caneta está debaixo daquele móvel. Eu vi a hora que ela caiu. O senhor não viu, eu vi. Realmente, mas não tinha sentido ela cair. Quer dizer, o espírito está ali, está sentindo. Ele está, digamos, de certa forma, recebendo todas as influências boas e ruins. Tá? E isso aí é o quê? Conforme o Emmanuel fala aqui, né?
escoamento das imperfeições. Ali é o momento dele meditar. O que é que ele fez de certo ou de errado. O que ele está passando por aquilo. A gente não está nem compreendendo o que está passando por aquilo. Mas a mente funcionando, está aí. E manda falar. Não, depois sobre a ciência precária dos homens. Não tem como decidir isso, a nossa ciência. É o médico que a dona Lourdes falou aí. Né? Eu quero... já 87 anos, já está na hora boa, né? Etc. Tá? Alguém quer comentar algo? Bom, quer comentar algo? Vamos voltar para o Evangelho agora, que nós nem lemos, né? Peraí, deixa eu só botar aqui para carregar. Fiz certo ali. Porque senão vou ter que ficar sem internet. Vamos lá. Então vamos lá no item 28. Ele começava assim: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Aí vem dizendo assim: um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-se-lhe o fim? É uma pergunta, né? É o que a gente imagina que passa na cabeça dos médicos, das pessoas materialistas. É muito interessante, porque a gente acha que está fazendo realmente um favor, está sofrendo muito. Mas esse sofrimento é uma depuração da alma. Nada acontece por acaso. O Kardec nos garante, o acaso não existe. Tá? É chato ver a pessoa agonizando, mas é a necessidade do espírito. Tá acima realmente. Tem até algumas pessoas que dizem: eu peço a Deus para ele morrer para descansar, para ela morrer para descansar, como se isso adiantasse, né? Pede a Deus para aliviar o sofrimento, né? Pede a Deus para aliviar o sofrimento. Aí acha que fica, o sentimento aumenta se pedir a Deus para que o leve ou a leve. Estou doida que ela vai embora, ou que ele vai embora para descansar. Está sofrendo muito, coitadinha. Aí, quando vai embora, graças a Deus, descansou. Que isso? Verdade. Isso. O cara já está encarando uma brava lá do outro lado, descansou. É verdade. Eu penso assim, como nós, né, que não somos, ou somos aprendizes, né, do Espiritismo, e sabemos por que é que estamos aqui, por que é que passamos determinadas coisas, por que é que vemos algumas pessoas prisioneiras de alguma doença em cima da cama, sabemos que aquilo ali é um sofrimento necessário, até escolhido por ele, né? Segundo a orientação que a gente tem de que nós fazemos uma programação para vir aqui nos depurarmos, né? Então, penso que o nosso dever, como aprendizes do Espiritismo, é emanar um pensamento de resistência, de força, que ele tenha coragem para passar, resignação para passar o que precisa passar e pedir que Deus tenha misericórdia. Apenas, eu vejo dessa forma. A gente pedir para abreviar ou abreviar fisicamente, né, como a eutanásia, eu vejo como uma interrupção. A gente acaba atrapalhando o progresso daquele irmão. Eu penso assim. É verdade. Você Tá igual aquela história da dona Glória, que ela pediu tanto, né, pela a pessoa que estava no leito ao lado dela, que eles disseram para ela: se você continuar assim, a gente leva você, e ela fica. Quietinha. Deixa eu só falar uma coisa: quem não conhecia, a dona Glória era uma médica que tinha lá no centro, que já desencarnou. Ela tinha uma mediunidade fora de série, tá? Mas
fora de série mesmo, tá entendendo? E ela foi hospitalizada no Hospital dos Servidores, e um dia ela viu uma pessoa ao lado dela, no leito ao lado, sofrendo muito. Começou a pedir para a pessoa, e ela, orando para aquela pessoa melhorar, ela estava atrapalhando o desencarne da pessoa. Aí um dos médicos falou para ela: dona, a senhora, né, para aí com essa prece que está nos atrapalhando, ou então, em vez de levar ela, vamos levar a senhora. No instantinho ela sossegou. Ai, ai, ai. Até nisso nós também somos, né? Queremos atrapalhar os outros na hora do desencarne. Fala, Zé. Há um tempo atrás, eu ouvia muita rádio Rio de Janeiro. E eu estava ouvindo um programa que vocês devem conhecer, que é Respondendo aos Ouvintes, em que participa, inclusive, o Djalma Santos. E uma moça fez uma pergunta. E eu sabia a resposta, mas eu fiquei aguardando o que eles iam responder. E a pergunta foi: eu posso matar uma barata? E aí um perguntou para o outro: a barata traz doença, né? Eu acho que pode. O outro falou assim: a barata tem hábitos noturnos, né? Pode contaminar os utensílios da cozinha e tudo mais. Eu acho que sim. E eu do lado de cá dizendo assim: não pode. Não pode. E eles responderam: não, pode sim. Eu acho que pode. Até porque atenta contra a vida das pessoas. E eu com os meus botões e o mentor, né? Que não é mais meu agora, eu aprendi com a Frane que não é mais meu. Tá todo mundo revoltado por hoje. O mentor me perguntou: você tem o poder de dar a vida à barata? E a resposta é: não. Então você tem o direito de tirar a vida dela? Também não. Mas aí ficou uma pergunta: e o que a gente faz então? Aí eu respondi: fazemos o asseio da nossa casa. Se nós lavarmos a louça de noite, a barata não vai ter o que comer, porque ela sai à noite para buscar comida e água. Tá certo? Então, se não tiver um pratinho sujo na pia, ela não vai encontrar comida. Se a louça estiver sequinha e guardada, ela não vai encontrar, possivelmente, lugar para beber água. Então, o que ela vai fazer? Ela vai embora. E a gente pode usar produtos que afugentem ela, mas tirar a vida, seja de um inseto. Eu acho que não temos esse direito. E acho que por conta desse e de outras respostas e situações que aconteceram na Rio de Janeiro que eu parei de ouvir. E a orientação que eu recebi, né, a intuição que eu recebi foi que todas as respostas que você precisa estão dentro de você e no Evangelho. Então, sobre tirar a vida de ninguém em hipótese alguma. Ô, José Antônio, só esqueceram de fazer um acordo com a classe feminina com relação a esse problema. Porque a classe feminina, enquanto não vê a dita cuja morta, não fica satisfeita. Eu sou um caso à parte que eu não tenho medo de barata, não. Mas todo mundo faz isso. Mas isso... Eu respeito o comportamento das pessoas, a reação, tá? O meu irmão tem pavor de barata. Pavor. Se ele vê ela a 100 metros, ele sai correndo. Tem pavor. Eu tenho um chinelo aqui que eu apelidei ele de El Matador. Barata passou e eu plete. Pois é, mas... Bota outro bicho melhor. Sai daí. Não vai inseto aqui. Eu levo. Mas a gente precisa... Nós que somos aprendizes, né? Mas a minha sintetiza lá embaixo e ela sobe. Aí ela sobe,
entrou na minha casa, eu leite nela. Eu tenho pavor também de barata. Eu não quero nenhum mal a ela, só quero que ela fique a quilômetros de distância de mim. Só quer que ela Muitos fique morta, quilômetros. né? Fica É Mas, bem ó, longe. Eu sou deixa eu feitiço, falar. e pelo amor de Deus, tira esse bicho Deixa eu daqui. vou falar um segredo para vocês. Falar um segredo para vocês. A Eu barata ainda é um bicho fofoqueiro. muito evangelizada. Muito. É. Ouça bem, a barata é um bicho fofoqueiro, gente. Se fizer o que o Zé Antônio falou, ela vai embora da tua casa com raiva, vai chegar na vizinha e falar, não vai para aquela casa, não, tá tudo Tem limpo. uma força na pia. Todo dia. O não importante é ela ir embora e livrar você de um porque a minha problema que é, né, atentar contra a vida dela. Eu penso assim. Então, é melhor que ela vá embora. Eu vou fazer o asseio do meu lar, vou manter o meu lar higienizado, limpo, com tudo guardado, e vou usar produtos que afugentem ela. Se está limpinho, é aqui que eu vou ficar. Não, ela não gosta de lugar limpo, ela gosta de lugar sujo. Minha pia está limpa, louça lavada, guardada, e de vez em quando aparece uma baratinha. E eu pego meu matador e lete nela. Mas aí é assim, Amizade, é o que a gente precisa entender. A inocência dela. A inocência dela é o quê? Ela sai para buscar alimento. Não. É o ciclo da vida dela. Ela precisa se alimentar, beber água, e ela tem um hábito noturno. Então, ela espera todo mundo ir dormir para poder aparecer, que já é para não assustar ninguém. Olha o cuidado que ela está tendo. Aí alguém resolve acordar de madrugada, aí vai ver o Papai Noel. Meia-noite eu levanto e vou... Ó, tá vendo? Aí entra lá no horário noturno dela. Aí tem que ter conflito. Aí foi horário noturno em outro lugar, na casa da vizinha. Não vem aqui para minha casa, não. Que eu lasco ela. Mas não precisa matar. Afugenta lá, ela. Coloca uns produtos caseiros. Baratinha. Ela não vai, ela vai fugir. Cravo, casca de laranja. Tem um monte de essências naturais aí que a gente bota e que elas vão embora. Entende? Uhum. Bom, vamos voltar para o Seralista abreviar a vida. Amiga, a Cláudia quer falar, mas ela está sem microfone. Aciona seu microfone, Cláudia, por favor. Eu estava sem microfone, agora que eu vi. Eu estou falando que o Boris e o Merle aqui em casa não deixam elas viverem. Ainda bem, né, tadinhas, mas eles, como eles são extintos, animais, se ele vê uma, eles vão atrás, aí vem com elas na boca, morta. Aí eu falo, gente, larga isso, deixa elas viver, porque elas têm evolução. Aí eles falam para mim, não vou deixar. Aí eu vou fazer o quê, né? Ainda tadinho. Aí tem que deixar eles que estão adquirindo débito para a vida deles. Eles vão a evolução da barata. Chega da barata, vamos continuar. Estou adiantando a evolução da barata, vamos embora. Vamos lá. Quem vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para aí o retirar a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ainda tem esse porém aí, né? Esse porém aí, o cara tá lá, todo mundo acha que vai morrer, né? E volta. Né? E tem essa experiência, essa EQM, que se a gente olhar os livros, é assim mesmo. De repente o cara acorda lá na UTI, né? Assusta todo mundo. O filme que eu vi foi assim. Né? Ficou todo mundo, mas esse cara estava morto, estava esperando por mais que a gente já ia desligar, e tá lá o cara lá, acorda, conta histórias. Né? Vamos lá, Renise. Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Em quase todos. Depois que consertam, né? Que tudo é teoria.
Só se torna fato depois de muitos experimentos, muitos quebrada de cabeça, né? Muitos encontrões errados pela própria vacina. Não é uma coisa, é 100%. Tem essa discussão aí. Lá na Turquia é 91%, aqui no Brasil não chegou a 90%, e assim por diante. Então, a ciência demora um pouco a acertar. Na questão do sistema solar, que é a Terra que gira ao redor do Sol, etc., demorou quantos milhares de anos para acertar isso? E assim por diante. Vamos lá. Mas, olha só um instantinho, um comentário. Se a gente soubesse quando a gente vai desencarnar, o que é que mudaria? O que é que você faria de diferente se você soubesse que você tem uma semana apenas de vida? Mas isso aí é uma coisa para responder muito pessoal, cara. Inclusive porque nem todo mundo tem a nossa visão. Pois é. Então, por essa razão que eu concordo com a espiritualidade, né, em nos deixar sem saber. Porque, independente de você saber quando vai ou não, nós precisamos nos melhorar, ser pessoas melhores. E não porque a gente está temendo que o nosso fim está chegando. Então, eu penso que seja uma coisa assim, para que aconteça de forma natural. Você se conscientizou de que precisa melhorar, independente do seu tempo de já ir ou não. Então, assim, é sábio, aos meus olhos, a gente desconhecer o dia. É verdade. Mas há alguns casos que o espírito pressente esse dia. Isso ainda é interessante também, né? Mas, vamos lá. Nosso assunto... Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores. Mas, se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Isso, inclusive, a gente vê muito. Quando Kardec colocou isso aqui, ele não quis entrar nesse detalhe, não sei porquê, talvez fosse estender muito. Mas, geralmente, o que está falando aqui é aquilo que acontece quando o espírito está desencarnando e os parentes estão atrapalhando. O que é que acontece? Dá aquela melhora aparente. Aí, nessa melhora aparente, nós vamos ver isso no livro, né, O Brilho da Vida Eterna, que aconteceu 3 vezes, se não me engano, vamos ver no livro Os Mensageiros, lá no penúltimo capítulo, Desencarne de Fernando. Os parentes estavam atrapalhando o desencarne. E o que fizeram eles? Eles fazem isso aí, dá uma melhora no moribundo, ele dá aquela aparência que está bom, vai todo mundo embora para casa, tomar um banho, fazer um lanche. Isso aí, sim, os espíritos também. Mas aí já é para o desencarne mesmo, né? Quer dizer, nós não sabemos também. De repente vai lá fazer a eutanásia e ainda ia haver esse momentinho aí de despedida, né, de animação, o pessoal achar que ele está bem, etc., para liberá-lo. Porque é um grande problema. No livro Voltei, a primeira noite que o irmão Jacó foi passar sozinho lá na colônia de assistência, né, colônia espiritual, não me lembro bem, veio o amigo espiritual dele, o irmão Andrade, e falou: bom, eu vou dormir, o irmão Andrade, eu vou ficar aqui junto contigo no teu quarto. Você pensou, pô, esse cara é bom mesmo, né? Até na hora de eu dormir o cara vai me ajudar. Aí, quando ele deita, começa a vir da terra, tá? Os pensamentos dos encarnados amigos dele. E aí, Jacó, como é que você está? Cadê aquela mensagem que tu vai trazer para mim? Que ele era espírito e tinha prometido, quando desencarnar, levar uma mensagem para os amigos. Mas, filho, pai, será que tu está bem mesmo, pai? Nós estamos sentindo saudades. Ou seja, o irmão Andrade ficou com ele justamente para, quando ele começou a se agitar por causa disso aí, impedir, tá, que o pensamento dos encarnados aqui mexesse lá com ele, fosse influenciá-lo negativamente lá. Tá?
Aí a gente vê que tudo tem uma explicação, um porquê de ser. E nós não sabemos de nada, resumindo, em relação a isso. Nada. Então, correto. Qual é o correto? Deixar coisas acontecer naturalmente. Naturalmente mesmo. Aí sim nós estamos cooperando para aquele que vai desencarnar ou não, de repente, né? Pode voltar, ficar mais alguns dias, mais alguns meses. Somos nós, né? Uhum. Vamos lá, Alice? Alguém quer comentar algo? Então vamos. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos quanto o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. No São Luís, Paris, 1860. Bom, esse aí é o assunto da eutanásia. Tá? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu vi uma coisa muito legal. Tem esse livro de Diálogos dos Vivos, né, Edith? Falta 15 minutos. Será que dá tempo de ler alguma coisa? Que é no capítulo 20, se eu não me engano, né? Eu não olhei capítulo direito. 20? Você não me passou o capítulo, não, tá? Ah, não passei, não? Não, você só me passou o nome do livro. Capítulo É 20. Eutanásia e vida, é? É. Só que em vez de ser eutanásia e vida, mano, vamos ler Piedade Assassina, do irmão Saulo. Ah, tá. O irmão Saulo não era o encarnado, tá? Era o Herculano Pires. Tá? São 4 livros do Chico que foram feitos assim. O Chico comenta um assunto, vem um espírito, passa uma mensagem, e o irmão Saulo, que é o Herculano Pires, faz mais um complemento, tá? Faz mais uma anotação a respeito do assunto. Esse é um deles. Diálogo dos Vivos. Peraí, que eu ainda não consegui outros, chegar que é o lá. Astronauta do Além. São 4. Piedade Assassina, irmão Saulo. Já vocês desculpa, eu não passei, que para variar o meu dia foi aquele dia. Parece que o pessoal não está ligando mais para final de ano, para descansar. Eu não queria ter ido trabalhar hoje, mas foi. Não devia ter ido. E a Elisa passou, quase que eu não me lembro também a página, tanto que eu estava lá. Não, você não me passou a página, você me passou o nome do livro. Eu não passei para PDF, porque eu não sabia o que era. Eu percebi que você devia estar ocupada, também não quis ficar te incomodando. Então vamos lá. Piedade Assassina está nesse livro, Diálogo dos Vivos, tá? Piedade Assassina de J. Herculano Pires. A eutanásia é uma questão de lógica. Se partirmos da premissa de que a morte é o fim, chegamos naturalmente à conclusão de que matar um doente incurável ou uma criança é um ato de piedade. Olha só, ele era filósofo, o Herculano, tá? O Zé Herculano Pires. Ele já jogou aí no plano dele, de visão dele. Se a gente partir, né, a morte é o fim, acabou. Não existe vida após a morte. Então nós estamos fazendo um grande favor em acabar com o sofrimento de alguém. É isso que ele está colocando aqui logo de cara. Essa premissa, conforme ele fala aqui, né? Mas para o espírita não é premissa. Para o espírita isso é um sofismo. É diferente. Só que ele está falando aqui para todos, não é só para o espírita. Tá? Vamos lá. Mas se partirmos da premissa de que a morte é apenas o fim de uma existência, nossa piedade será assassina. Uma premissa falsa. A premissa.
se existe vida após a morte, então essa premissa já nos torna um assassino. É o caso do espírita. O espírita sabe desses detalhes. Tudo isso. Olha a nossa responsabilidade em relação a tudo isso. Mas vamos continuar. O jogo das premissas do Herculano. Uma premissa falsa nos leva a um raciocínio criminoso. Para raciocinar de maneira certa, precisamos dispor de dados certos sobre o problema que enfrentamos. Nós estamos aqui, hoje é segunda, por um acaso, mas sexta-feira, quarta, segunda, estamos aqui estudando. Nós queremos nos informar, ter o conhecimento para que a gente erre menos. Sim. Não é isso? A pergunta 629 do Livro dos Espíritos pergunta o que é moral, né? E lá eles falam, distinguir o bem do mal, entre vários detalhes que dá a resposta. Como é que a gente vai distinguir o bem do mal se a gente não tem o conhecimento, né, das coisas, dos detalhes? O nosso julgamento, por isso Jesus fala, não julgueis. Nós não temos condições de julgar muitos assuntos ainda. Muitos mesmo, muitos. Vamos lá, o materialismo só conhece o corpo e não leva em conta a existência da alma. Ignora por completo o sentido da vida. Seu raciocínio sobre a eutanásia se funda na ignorância. E através da ignorância, infelizmente, quantos irmãos são assassinados, mortos? Tem um atenuante. Sim, eu não sabia. Mas para um médico tem um agravante. Você prometeu, né, aquele juramento de Hipócrates, né? Que lutaria até o fim pela vida do próximo. Esse juramento é feito no dia da formatura. Não, quis abreviar o sofrimento. Sobre esse juramento ele não tem esse direito, mesmo não sabendo, né, da vida futura, da vida após morte. Mas vamos falar agora do espiritualista, Elisa. O espiritualista sabe que a alma sobrevive ao corpo, mas nem todo espiritualista conhece o processo da vida. Um detalhezinho aí, o espiritualista sabe, mas nem todos conhecem. Logo na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec coloca isso, quando ele fala que várias religiões são espiritualistas, mas vamos criar um termo novo para a nossa, que é o espiritismo, né, ou doutrina dos espíritos, para diferenciá-lo. Porque muitos espiritualistas, eles não se aprofundam a tanto, igual o espiritismo se aprofunda. Vai atrás mesmo. Tá? Vai que nem o Herculano Pires falou aí. Pega-se premissas, pensa em essa espírita, para ver se está certo, se está errado, se é fato ou não. Tá? Então, tu está falando aqui, né? Todo espiritualista sabe. Mas o processo é diferente. Saber o processo nos dá também uma responsabilidade maior. Né? Vamos lá? Se alguém quiser falar alguma coisa? Não. Seu raciocínio sobre a eutanásia pode levá-lo a um sofisma. Mas o espírita sabe que a vida é um processo de evolução e que cada existência corpórea é o resultado das fases anteriores desse processo. O espírita dispõe de dados seguros e precisos sobre o fenômeno biológico da morte. Através da ciência espírita. Quando a gente fala em ciência espírita, é isso aí. O livro Céu e Inferno, tá? É um livro é quase que científico. O Kardec se utiliza muito da filosofia, mas os fatos que estão narrados lá se tornam o quê? Fatos de pesquisa. Tá? Kardec pesquisava, pedia aos espíritos e eles traziam aqueles desencarnantes de vários, né? Uns sofredores, outros mais ou menos, outros felizes. Então, os dados que nós temos, tá, da pesquisa, que se torna uma ciência espírita, tá, comprovam tudo para a gente. É o que está falando aqui. Nós não podemos
O espiritualista pode sofismar, nós não. Nós não temos por onde correr. Tá? Sofisma é isso. Esses dados... Pode ir? Está picotando, Frane, está picotando. Uma coisa que vai tirar... Pode ler. Pode ir. Esses dados obtidos nas experiências científicas do Espiritismo estão hoje sendo confirmados pelas pesquisas parapsicológicas e físicas sobre o transe da morte. Basta a descoberta do corpo bioplasmático pelos físicos e biólogos para advertir os espíritos sistemáticos de que podem estar enganados. Em futuro, não, já. Esse corpo bioplasmático é o perispírito. Está usando outro termo aí só para complicar, tá? No dia que eles descobrirem, né, o que esse corpo está fazendo aí? Acabou o problema, vamos lá. Os inquisidores medievais queimavam os supostos hereges em nome da caridade para livrá-los do fogo eterno do inferno. Os materialistas atuais pretendem abreviar a morte em nome da piedade racional. Elas por elas. Temos o dogmatismo da ignorância, tripudiando sobre os direitos da vida. A mensagem de Emmanuel é uma advertência da razão esclarecida e deve ser meditada em todos os seus termos. Não basta lê-la, é preciso estudá-la. Essas mensagens que a gente recebe, todas elas, na realidade, é para a gente estudar. Tá? Todas sem exceções. Porque ali tem muita coisa que está escrito que a gente lendo, às vezes a gente passa por cima, atropela. E quando nós pegamos assim, tipo, ponto a ponto, até às vezes uma simples... entre um ponto e outro tem uma vírgula, aquele pedacinho da vírgula. Se a gente for prestar atenção, tá? É a questão da interpretação. Tá? Nós temos que interpretar mais, ler, né, e interpretar. Tá? E a mensagem nós não lemos que ela é muito longa. Prefiro ler só a do Herculano, que já trouxe muito material para a gente. Tá? Vamos voltar então ao Evangelho. Alguém quer comentar alguma coisa? Que o título da página do Herculano é Piedade Assassina. E é isso que hoje acontece. Tá? Por causa da ignorância do povão aí, inclusive da área superior de médicos, tá? Acham que estão fazendo um bem. E, na realidade, estão fazendo um grande mal. Tá? Um grande mal mesmo. Ok? Eu observei, por acaso essa reportagem que eu vi foi dos Estados Unidos. Um médico falando na reportagem que eles estavam tendo que fazer uma escolha em quem eles iam usar o respirador pela falta da aparelhagem. E ele estava chorando copiosamente porque ele estava se sentindo assim, ele sentia e ele tinha certeza que ele não tinha o direito de tomar essa decisão, mas ele não tinha outra coisa a fazer. Só tinha um respirador para não sei quantas pessoas. Então ele tinha que escolher em quem ele ia colocar o respirador. Quem teria mais chance recebendo o respirador? Isso é muito difícil de se fazer, né? Até vamos colocar aí que é um momento que você é levado a uma aprovação para testar a sua capacidade mesmo, né? É uma aprovação para o médico também nesse momento. E esse aí teve consciência disso, né? São poucos, né? Pois é. A maioria é o seguinte, aquele é mais idoso, é ele que vai primeiro, que o outro é jovem, tem chance de sobrevivência e fazer algumas coisas, né? Esse que foi o primeiro pensamento deles lá na Europa, isso eu me lembro. Estavam escolhendo os jovens para usar o respirador, que é uma responsabilidade muito grande, porque a gente não sabe se aquele jovem escapa do Covid, vai sair na rua, escorrega na casca de banana, bate a cabeça na pedra, era a hora dele. Quem pode garantir isso? Pois é. Olha a responsabilidade do médico também.
Fran, também não é só com relação a isso. Também tem o problema dos transplantados. Eu vivi na pele, ou seja, a Hilda viveu na pele isso. Não, olha, entre vocês aí vai ficar criança aqui. Entendeu? Tem esses detalhes. Tem o cardíaco também, transplante de coração, eles optam, né? Agora, por que esse protocolo aí? Não sei. Às vezes... Baseado em quê? Baseado em quê? Olha só, deixa eu só dar um pitaco mais pequeno ainda. Tem garotos ou meninas que transplantam, aí não acompanham, ou melhor, eles não tomam o medicamento correto, aí vai para a festa, né, bebe. Lá no Hospital de Bom Sucesso tem uns que drogam, depois se drogam e tudo mais. Quando vai fazer o exame, creatinina lá em cima, ureia lá em cima, e o rim começou a enxertar, transplantar. Gastou-se, né? Optou-se por mais novo. Mas se tivesse pego uma pessoa com uma idade mediana, talvez a perspectiva e o sucesso daquele transplante seria maior. Só isso. É uma regra assim. É uma regra que gera controvérsias, né? Mas vamos dizer assim, que é tipo mesmo a filosofia, né? É uma regra que socialmente, vamos dizer assim, ela acompanha o que deveria ser. Como as pessoas falam para mim assim, na lógica, o mais velho morre antes do mais novo. Aí eu digo, não existe lógica para a morte, entendeu? É mais ou menos essa lógica. Como a lógica é que o mais velho morre antes do mais novo, então eu vou botar no mais novo que ele vai morrer depois do mais velho. Mas isso não quer dizer nada. Por isso que eu sou um eterno garoto. Entendeu? Querias, né? Beleza? São 8h29. Né? Vamos parar? Essa parte. Vamos parar então, tá, gente? O papo tá gostoso, né? Tem dia que fica mais animado. Hoje foi um dia. Quando vocês falam bem, fica muito gostoso o estudo, né? O Zé Antônio, o Jorge, todo mundo colaborou, Dona Lourdes. É um assunto que tem muitos detalhes, né? Muitas controvérsias e muitos detalhes. A gente tem uma visão e o resto da sociedade praticamente tem outra visão. E as coisas se desenrolam nos bastidores muito diferente do que a gente imagina, né? É verdade. Vou parar de gravar, tá, gente? Tá.